E agora a gente vai falar de uma polêmica que ontem a gente começou a discutir sobre o caso de homofobia de uma música do João Carreiro e Capataz, exatamente, com a música Bruto, Rústico e Sistemático. Isso. E a gente até ouviu um pouquinho do trechinho da música ontem, né, Rê? A gente estava até com os convidados, como a gente não teve muito tempo... Porque a nossa diretora veta. A nossa diretora veta. Hoje a gente vai dar continuidade ao programa de ontem, né? Que a gente vai discutir tudo isso, mas para a gente entender melhor, quem chegou agora no Manhã Maior, esse caso de homofobia, a gente vai colocar a música, a gente vai mostrar uma matéria para você ir de casa, entender melhor esse caso e aí daqui a pouquinho a gente vai conversar com os nossos convidados. Então, preste atenção na matéria. Homofobia, termo usado para nomear qualquer tipo de discriminação ao homossexualismo. Uma pessoa pode até não concordar com a opção da outra, mas a partir do momento que um ser humano, independente de sua cor, raça, credo ou sexo, é indiscriminado por ser homossexual, surge então o ato homofóbico e o lado mais perverso da intolerância. Segundo estatísticas do governo federal e de ONGs ligadas ao tema, nos últimos 5 anos, cresceu o número de assassinatos motivados por ódio contra essa minoria. Só no ano passado, 260 gays, lésbicas e travestis perderam a vida no Brasil, o país campeão de mortes de homossexuais. Só para se ter uma ideia, os Estados Unidos, com 100 milhões de habitantes a mais, registrou no mesmo período a morte de 14 travestis. Ou seja, a chance de um homossexual perder a vida aqui de maneira violenta é 785% maior. E os casos de violência podem ser ainda mais assustador. Por preconceito ou desconfiança nas autoridades na solução desses crimes, muitas vítimas acabam não denunciando a agressão. O jornalista Marcelo Heiler, de 29 anos, é gay assumido. Relevou uma discussão que tinha tudo para terminar em mais uma tragédia. No último dia 28, ele e o namorado foram agredidos verbalmente e ameaçados com uma faca por um funcionário de uma lanchonete na zona sul de São Paulo, após o casal trocar beijos e abraços em público. E aí, nesse momento, a gente começou a escutar uns barulhos de algum objeto sendo batido no balcão da lanchonete. Ignoramos, né? Não é com a gente. Aí demos mais um beijo, um selinho, né? E aí o cara começou a falar, o cara que estava atrás do balcão, que isso não podia, porque ele era um ambiente familiar, e tal cena era proibida, porque não condiz com o ambiente. O que mais te assustou? Assustou também o fato do cara ficar batendo com uma faca no balcão e a todo momento que ele ficou falando com a gente, ele ficou com esse objeto na mão. Entendeu? E encarando a gente. Ele argumentou o que pra você? Era proibido beijar? Que aquele tipo, ele falou assim, esse tipo de coisa não é permitido aqui, porque aqui é um ambiente familiar. Ele falou essa frase umas 3 vezes pra nós, entendeu? E com a faca na mão? Então e a todo momento com a faca na mão que ele usava pra bater no balcão, entendeu? Isso você sentiu como uma ameaça, intimidatória? Toda cena, tudo ameaça a gente, tudo é constrangeu, né? Você não poder trocar um afeto em local público só porque você é gay, entendeu? Porque eu acho que é interessante dizer que todo mundo tem o direito, né, de andar de mão dada, de beijar em locais públicos. Porque eu tenho a certeza que se fosse um casal hétero, ele não faria isso, eu duvido. Questionado sobre os motivos que o levaram a não procurar a polícia, Marcelo foi taxativo. Lá nos Jardins, a PM ela atua de uma maneira, mas se você vier para o bairro, a PM vai atuar de outra maneira. Eu mesmo já fui parado por policiais na rua aqui onde eu moro, que é Vila Prudente, né? E já tiraram sarro do corte de cabelo, do estilo da roupa, você é viadinho, entendeu? A própria polícia? Policiais, entendeu? Fazem piadas com seu estilo, entendeu? É difícil, né? Que quem é pago para defender, na verdade, acaba tirando sarro da sua cara. Eu tive que opinar. Sujeitinho era roqueiro, não dá certo com o governo, mas... A letra da música, Bruto, Rústico e Sistemático, da dupla sertaneja João Carreiro e Capataz, foi escrita há 2 anos. Mas, na semana passada, acendeu a polêmica do homossexualismo. Inconformada com o tema, uma ONG de lésbicas, gays, travestis e homossexuais de Santo André, na Grande São Paulo, onde a dupla fazia um show,
entrou com uma representação na justiça, alegando que o conteúdo da música é homofóbico. Acompanhe. Ver dois homens abraçados, pra mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção. Mas neste mundo moderno não tem errado e nem certo, achar ruim é preconceito. Mas não fuja a minha essência, pra mim isso é indecência e ninguém vai mudar meu jeito, aqui não. Em nota, a dupla sertaneja afirma que a música retrata um personagem, um caboclo simples, que aceita e não entende as coisas que questiona na letra. João Carreiro e Capataz terminam o manifesto afirmando não serem homofóbicos e nem pretendem ofender ninguém com suas músicas. Já a coordenadora estadual de políticas para as diversidades sexuais da Secretaria de Justiça de São Paulo, que recebeu a denúncia, não entende desta forma. Essa letra tem alguns trechos que comprovam, sim, um preconceito com relação aos homossexuais. Aqui, quando ele fala, ver dois homens abraçados, para mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção. E mais adiante, aqui, quando ele fala, para mim isso é indecência, ninguém vai mudar meu jeito. A partir do momento que ele coloca que ele é indecente, ele está dizendo o quê? Ele está que decente para ele é um homem e uma mulher se beijando, se relacionando afetivamente. Então, ele está sendo homofóbico, ele está sendo preconceituoso com os homossexuais. No caso da dupla, não havendo uma lei que penalize um ato tão complicado como esse, qual que é o procedimento? Ou seja, acaba caindo no esquecimento? Como é que a senhora vê isso? Não, eu acho assim, aí é o tipo de situação que caberia talvez ao Ministério Público entender se tem que coibir que a música continue a ser veiculada, enfim, é uma medida que aí caberia talvez ao Ministério Público Federal tomar. Me abraçado, pra mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção. Mas neste mundo moderno não tem errado e nem certo, achar ruim é preconceito. Mas não fuja a minha essência, pra mim isso é indecência e ninguém vai mudar meu jeito. Nós estamos já com os nossos convidados aqui. Exatamente. Marcelo Gil, que gentilmente voltou, muito obrigada. Eu viu? que agradeço. Salete Campari. É uma honra estar de novo aqui. Renata Peron, cantora. Obrigada pelo convite de novo. E a Edith Modesto, minha amiga, coordenadora do projeto Purpurina. E aqui na ficha está que você é terapeuta especialista em diversidade sexual. E mãe de um rapaz que se assumiu homossexual, né, Edith? Sim. Eu vou começar te perguntando, alguém está preparada para ter um filho gay? Não. Não? Ninguém está preparado. Como é que funciona isso, então? As mães e os pais têm internalizado o preconceito, né? Desde pequeno, todo mundo tem internalizado o preconceito. E eles são preparados para ter filhos heterossexuais. Menino ou menina? Ou menina. E quando a mãe fica grávida, ela pensa se vai ter saúde, se vai ser menino, se vai ser menina. Jamais ela pensa na possibilidade que existe, e que não é tão pequena assim, do filho ou a filha ser homossexual ou LGBT. Há a possibilidade também do filho ou a filha ser transexual, por que não travesti? Há uma possibilidade também, mas ninguém pensa nisso. Então, é muito difícil para os pais. A falta de conhecimento é muito grande, eles não estão preparados, eles só sonham sonhos heterossexuais para seus filhos, né? Se realizam através dos filhos, às vezes, né? E, então, é muito difícil ainda. Como é que foi no seu caso, Edith? No meu caso, foi muito difícil. Foi há mais de 20 anos, ninguém falava de homossexualidade. Nem homossexualidade era falado, não tinha na televisão, não tinha na novela, e eu não tinha onde adquirir conhecimento sobre isso. Mas você já era uma mulher bem-sucedida, escritora de livros, professora da USP, Sim. tinha onde buscar informação, mas não havia esse lugar. Não havia, e eu queria conversar com outra mãe como eu, porque eu achei que trocando ideias eu me sentiria melhor,
Mas cadê outra mãe? Mas espera lá, ele chegou em você e falou, mãe, eu sou homossexual? Não, eu perguntei, brincando, porque ele não tinha namorada. Ele tinha 19 anos e não tinha namorada. Eu brincando falei, filho, você não gosta de mulher? E pensei que era uma brincadeira. Ele ia falar, imagine, mamãe. E ele falou, não, eu não gosto. Minha Nossa Senhora. Caiu o mundo na minha cabeça, porque eu era uma professora universitária, mas eu era completamente ignorante sobre esse assunto. E de lá para cá é que eu tenho estudado, pesquisado, meu doutoramento foi sobre o assunto, mas naquela época é uma vergonha isso, né? A pessoa ser professor e não ter esse conhecimento. Como ainda hoje, a maioria dos professores não tem o conhecimento. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem o conhecimento. Mas e você, nessa hora, Edith, você sentiu o quê pelo seu filho? Um estranhamento muito grande. Eu sentia que ele não era o meu filho, que o meu filho era outro. Então eu ficava pensando, meu Deus, cadê o meu filho? Né? Não é esse. E foi muito difícil. Eu tenho até um livro falando sobre as fases do processo de aceitação dos pais. É uma reinvenção interna muito dolorosa e, às vezes, muito longa, né? Se não tiver uma ajuda. E, por isso, eu fundei o GPH, o Grupo de Pais de Homossexuais, para que esses pais não sofram tanto e não façam seus filhos sofrerem tanto. Porque é uma injustiça, né? Que as crianças têm sempre o apoio dos pais e os jovens LGBTs não têm esse apoio. Eles ainda hoje, em 2012, não têm com quem conversar quando eles começam a se sentir diferentes dos outros. Eles sofrem sozinhos, eles choram sozinhos, eles não têm ninguém para trocar ideias, para contar que eles foram discriminados na escola, pelo amiguinho, na rua. E imaginar um filho sofrendo sozinho, chorando sozinho, do seu lado, sem poder contar com você? Sem poder falar com a mãe.